padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Convido a você para nutrir no coração uma grande gratidão pelo caminho que percorremos neste mês de outubro, mês missionário. Alegria do dom de viver e a alegria de crescermos na consciência bonita da nossa honrosa condição de discípulos e discípulas missionárias de Cristo Jesus. E que essa consciência, como uma luz dentro de nós, nos faça portadores do amor de Deus, testemunhas dele em todo lugar. Nessa tarefa e nesta labuta diária, de pouco a pouco, ainda que pareça ser uma gota d'água no oceano o que fizermos, mas de construirmos pouco a pouco a nossa vida, da família, da igreja, do trabalho, como força de amor. São João Crisóstomo, numa homilia atribuída a ele, pergunta: o que é o reino do céu senão Cristo? A respeito de si mesmo, ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. E o que é menor do que Cristo na economia da encarnação, quando tornou-se inferior aos anjos e aos homens? Como pode ele ser ao mesmo tempo reino dos céus e semente? Como podem ser idênticos o grande e o pequeno? Pela grandeza de sua misericórdia para com o homem, que é terra, ele se fez tudo para todos, a fim de ganhar a todos. Pela sua própria natureza era Deus, como é e será, mas tornou-se homem para salvar-nos. E por isso, São João Crisóstomo diz: ó grão pelo qual foi feito o mundo, pelo qual se dissiparam as trevas e foi a igreja renovada. Suspenso na cruz, era tal a sua força que, embora cravado, arrebatou do lenho com uma só palavra o ladrão, transportando-o para as delícias do paraíso. Este grão de mostarda, descido da cruz e sepultado no horto, estendeu os ramos por toda a terra. Semeia este grão de mostarda no campo da nossa alma. Somos chamados a fazer assim. Se assim fizermos, também o profeta se dirigirá a nós, dizendo: serás um jardim bem irrigado, um manancial de águas que nunca param de correr, como diz o profeta Isaías, no capítulo 58. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Amado irmão, amada irmã, o reino de Deus. O reino de Deus é a razão do caminho de nossa vida. Por isso nos congregamos como igreja, para a experiência da fé, da aprendizagem e do compromisso de anunciar o reino de Deus. Não somos uma igreja como um clube de amigos, não somos uma igreja para recebermos honras, não somos uma igreja para sermos promovidos a isto ou aquilo. Somos a igreja para vivermos a experiência bonita da nossa fé e anunciar o reino. Anunciar o reino com a nossa colaboração, com simplicidade, vivendo e considerando como maior alegria e maior honra exatamente a experiência bonita de anunciar o reino, dando testemunho dele. O Senhor nos desafia ao comparar o reino de Deus com aquilo que é simples, porque o nosso coração humano gosta de honras, de pompas, de promoções, de consideração dos outros, de nos mostrarmos em lugares, em vestimentas. O Senhor nos diz, ao dizer a comparação do reino com semente e com fermento,
que é importante cultivar no coração a simplicidade e a alegria maior seja exatamente a alegria de anunciar o amor. Por isso ele diz, o reino é como semente de mostarda, que um homem pega, atira no jardim, ela cresce e torna-se uma grande árvore, tão grande que as aves do céu nela fazem ninhos, ocupando seus ramos. Ou o reino também é como o fermento, diz ele, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinhas até que tudo fique fermentado. Compreendemos, portanto, que o segredo da grandeza não é aquilo que parece fantástico. O segredo da grandeza é o amor, com que amamos a Deus e o desdobramos no amor verdadeiro a cada irmão, dando aquilo que está sob nossa responsabilidade um novo rumo, ajudando sobretudo a nossa sociedade com a nossa colaboração a ser uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Este é o sentido de nossa missão. É esta a missionariedade de nossa igreja. Por isso precisamos cuidar para não vivermos de disputas, de carreirismos, de tudo aquilo que é mundanismo espiritual, como diz o Papa Francisco em muitas circunstâncias. Precisamos aprender para que a alegria genuína de nossa vida seja a alegria de amar a Deus e os irmãos e de em tudo aquilo que fazemos, mesmo no exercício de algum poder, mesmo na ocupação de algum lugar, realmente ajudarmos o mundo a se convencer do amor de Deus. Compartilhando e terminando com alegria e pedindo as mais copiosas bênçãos de Deus para a nossa missão e para a missão de nossa igreja, como uma igreja em saída, lembro aqui São Clemente I, na sua escrita sobre a carta aos Coríntios. Consideremos o modo como o Senhor continuamente mostra a futura ressurreição que tem por primícias a Ele mesmo, ressuscitado dos mortos. Pensemos na ressurreição que se dará em seu tempo. Tudo nos lembre que o dom maior é a vida nossa que vai se desabrochar e numa vida para sempre, com a condição de amarmos e amarmos de verdade a Deus e aos irmãos. Seja esta, ao proclamar a palavra e ao escutá-la, a nossa missão maior. E assim possamos continuar percorrendo o caminho com grande alegria. Alegria de sermos discípulos missionários e discípulas missionárias, nesta dignidade maior de filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. Supliquemos a amada Mãe Maria, que é exemplar para nós, esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida,
fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.